Então eu acredito que seja desesperador para quem não conhece o Senhor. As pessoas não esperarem pelos dias maus. Nós esperamos. Ele nos avisou. Então o dia mau não nos pega de surpresa. Amém? Amém. E hoje, querido, nós cantamos canções falando de um Deus que cuida verdadeiramente de nós. Como é bom saber que nós temos a quem clamar. Amém? Isso é, amados, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui vivos. Porque ainda há um propósito. Porque você ainda é essencial para Deus nessa terra. É por isso que Ele ainda te sustenta aqui. E é bom saber que o Senhor tem expectativa em nós. É bom saber que o Senhor, querido, nos escolheu para isso. Melhor ainda, nós temos onde descansar. Saber que talvez, no momento de angústia, você pode ir para o seu quarto, você pode ir para um banheiro na sua empresa, ou dentro do seu carro. Você para o carro, fecha os olhos e fala: meu Deus, eu sou teu filho. Minhas forças acabaram aqui. Meus argumentos, as minhas possibilidades acabaram aqui. Se o Senhor não fizer, eu vou vencer. E aí, de repente, uma oração dessa resolve tudo aqui. Melhor ainda é saber que Ele nos ouve. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler apenas 2 versos. Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Ainda não? Vamos esperar. Família come junto. Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Okay. Verso 13 fala assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, a sua vida, pelos seus amigos. Verso 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oferecemos o nosso coração ao Teu Espírito, a nossa mente, a esse Espírito que se move nesse lugar, que é soberano sobre esse lugar, Deus. Que nós sejamos totalmente Teu nesse momento. Nós não queremos ser de mais ninguém e de mais nada. Esteja conosco. Nos encontre. Nos transforme. Nos molda, Deus, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, o tema da minha palavra hoje é não apenas servos, mas amigos. E é interessante a gente observar que era essa a visão de Jesus.
a visão de Jesus da nossa parte para com Ele. É assim que nós temos que nos perceber nele. É óbvio que o Evangelho, que é Jesus, ele serve para nos indicar o caminho. Ele serve para nos falar como é que nós devemos andar nesse mundo agradando a Deus. E confortando também o nosso coração. E fortalecendo o nosso coração. Para suportar os espinhos, para suportar as dores que nós vamos encontrar nessa caminhada. Porque uma coisa é certa, se você decidiu andar com Cristo, querido, se prepare para os espinhos no caminho, eles vão machucar os seus pés. Então é claro que Jesus, Evangelho real, ele tem o trabalho de um manual na nossa vida. Isso é fato. Mas quanto mais eu vou mergulhando, quanto mais eu vou me aprofundando, eu vou percebendo que essa visão de manual começa a ficar em um lugar secundário. Porque quanto mais eu mergulho, mais eu começo a perceber o alvo real. Para onde eu devo caminhar? Que é justamente, querido, essa ideia. Porque tudo vai ficando mais claro. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, as coisas vão ficando mais nítidas. E aí o Espírito Santo vai me ajudando nesse processo. Deus quer intimidade. Deus quer amizade. Deus quer, querido, uma total unidade nossa nele. E aí, como fruto dessa total unidade nossa nele, que nós tenhamos também uns com os outros. E que nós tenhamos também com tudo aquilo que ele chama vida. Com tudo aquilo que ele coloca como sendo vida. E Deus sempre intentou isso como consequência principal de criar algo para si. Para que Deus me criou? Para ter intimidade. Deus não nos criou, querido, para que a gente fosse competidores dos seus jogos. Deus não nos criou para que a gente lutasse guerras e ele ficasse lá no trono dele, todo bonitão, sabe, sentadão lá no trono, se divertindo com o sangue que seria derramado nessas guerras. Não foi para isso. Ele, querido, ele traz tudo, a existência, como uma mãe apaixonada pela sua gestação. Ele vai gerando tudo isso dentro dele, querido, ele vai sentindo cada pulsar, cada árvore crescendo, sabe, cada vento que toca a asa dos pássaros, ele estava lá. Ele está lá. É assim que ele se encontra. E aí, quando ele chega na obra-prima da sua criação, tendo o homem como a coroa da sua existência, querido, para ele, para o homem, ele dá uma capacidade de se comunicar. Meu Deus. Ele dá a capacidade de entendimento entre ele e o homem. Amados, isso aqui é fantástico. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus vem até Adão. Você já parou para pensar nisso? De uma forma que ninguém mais conheceu aqui. Amados, ele vinha.
nada atrapalhava, não tinha um compromisso mais importante do que esse. Era uma conexão tão gostosa, querido, e tão desejada, que a Bíblia diz que Adão se preparava para encontrar com ele. Não tinha essa de, nossa, esse cara está de novo aqui, que saco. Não existia isso. Era o encontro perfeito, querido. E o que torna esse momento único em todos os seus aspectos, preste atenção, é porque Adão, ele sabia a sua posição de criatura diante do Criador. Mas tinha algo também que Adão tinha certeza, querido. Ele sabia que era absurdamente amado. É por isso que Deus ama. Adão tinha essa certeza no coração dele. Amados, perceba essa noite como o pecado é destrutivo. É o que eu quero que você enxergue. Perceba o que o pecado fez. Amado, que o Espírito Santo traga essa revelação no coração de vocês. Ele veio, querido, e destruiu essa conexão. O problema não era só ter saído do jardim. O problema foi ele ter quebrado uma conexão tão única, sabe, tão prazerosa e tão entendida, querido. É isso que é terrível. Não havia choques nessa relação. Não havia, querido, sabe, outras realidades. Não havia conceitos infundados. Não havia agressividade nessa relação, que é justamente o tipo de relação que o homem tem hoje com Deus. Uma relação totalmente cheia de rebeldia. Geralmente quando Deus pede uma coisa para nós, cara, se a gente não gosta, a primeira palavra que vem na nossa boca é não. Porque não cai bem para nós. E esse é o tipo de relação que nós temos, querido. Seres humanos totalmente rebeldes. Mas a relação que o pecado quebrou, querido, era uma relação amorosa, cheia de satisfação, cheia de suficiência, sem crise de existência, sem exigências, querido. Você sabe o que é uma relação assim? Nós não sabemos, por causa da porcaria do pecado. É por isso que eu não posso aceitar que ele domine a minha vida. Eu tenho que odiá-lo só por entender isso. Ele destruiu algo que era perfeito. Preste atenção. É por isso que Satanás, ele não convenceu Eva do dia para a noite. Ele foi trabalhando muito, dia após dia. E quando nós lemos o livro de Gênesis, uma coisa que nós não percebemos é que Satanás usou a mesma estratégia que Deus usou para se relacionar. Ele começou a vir todo dia, usando a serpente. Todo dia ele ia bater o ponto lá com a Eva. Ele começou a criar uma relação. Ele começou a construir confiança. Ele começou a gerar alegria. Amados, ele conseguiu gerar no coração de Eva o desejo de encontrar, o desejo delas estarem juntas conversando. É assim que ele consegue prender as pessoas lá fora. Satanás não chegou no primeiro dia para Eva e diz: Eva, é o seguinte, eu tenho um negócio muito sério para te falar. Deus está mentindo. Ele está escondendo um monte de coisa de vocês. Não foi assim, querido. Não foi assim. A serpente criou o mesmo ambiente que Deus criou. Ela foi se tornando agradável aos olhos e ao coração de Eva e Adão.
E aí, quando ela percebeu que ela já estava dominando toda a situação, amados, ela chega para ela e olha o que ela diz. Preste atenção, está na sua Bíblia, você não precisa abrir, preste atenção. Certamente, se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. Amados, ele consegue plantar no coração de Eva o mesmo desejo que ele tinha no coração. O mesmo desejo que fez com que ele fosse expulso do céu. Agora, como consequência, ele faz com que o homem e a mulher sejam expulsos do paraíso. E aí, a intimidade é quebrada. Esse é o problema da justiça própria. É porque nós nos colocamos nessa posição. Donos de si. Assertivos em tudo por conta própria. Totalmente longe de eles. Todo mundo erra em nossa volta. Eu sou melhor. Eu mereço tudo. E aí, se vocês comem do fruto, vocês serão iguais ao Deus que criou vocês. Olha que proposta, querido. E aí, com isso, o diabo consegue triunfar. E a gente conhece a história. Agora, tem uma coisa, preste atenção, tem uma coisa que Satanás não sabia. Ele não sabia que Deus estava disposto a tudo para reconstruir essa relação. Mesmo que ele tivesse que esmagar e matar o próprio filho, Satanás não contava com isso. Satanás não esperava por isso, querido. E aí, quando Cristo vem, ele consuma esse propósito. Amém? Ele consuma isso, queridos. Só que os homens estavam contentes com a relação que eles tinham com Deus. Uma relação de servo e senhor. E esses caras faziam isso de uma forma religiosamente aplicada. Os fariseus eram assim, assertivos na sua religião. Só que não era assim que Deus queria. Não era isso que Deus queria. Deus olha para Abraão e chama Abraão de quê? Amigo. Deus levanta Moisés e começa a construir uma relação íntima com Moisés. Querido, ninguém pode tocar em Moisés. Ninguém pode falar mal de Moisés. Olha o que aconteceu com a irmã dele. Porque Deus tinha ele aqui, diante da sua face. E aí, quando Cristo vem, ele diz: olha, isso não é somente para alguns, é para todos aqueles que se aproximarem de mim, para todos aqueles que guardarem os meus mandamentos, para todos aqueles que obedecerem em amor. Todos que decidirem andar por esse caminho vão se aproximar de mim. E aí não vão precisar me chamar somente de Senhor, mas a partir daí vocês podem me chamar também de amigos. Porque o servo, ele não conhece a intimidade do seu Senhor. Ele só obedece ordens. Se o seu Senhor não direciona, ele não faz. Dificilmente o servo é proativo, porque ele sempre espera que o seu Senhor mande alguma coisa. Mas o Senhor vem e diz: se aproxime, porque agora o relacionamento é outro. Nós seremos amigos.
E aí nós vamos caminhar lado a lado. E aí, como amigos, nós vamos conversar sobre tudo e sobre todas as coisas, sem reservas e sem restrições. Tem gente que não sabe como orar, tem gente que não sabe o que falar com Deus, porque não tem amizade com Ele, querido, porque não enxerga Ele assim. E aí, se você senta com alguém da sua relação, desse ambiente nosso humano, cara, você fica horas e horas e horas. Como a nossa mente ainda é limitada. E aí, durante esse processo de caminhar nessa amizade, essa relação começa a ser reconstruída. Aquela relação perdida. E aí, quando essa relação começa a ser restaurada, querido, você vai perceber o seu lugar em todo esse processo. Você vai entender que eu sou o Senhor sobre a sua vida. Você vai entender que eu sou Deus sobre a sua vida. Então não vai quebrar o processo de reverência sobre nós. Mas tudo isso, querido, vai ser construído. Tudo isso vai ser firmado em uma amizade santa entre pai e filho. Amados, a gente tem que acordar para essas coisas. Todos aqueles que decidem abraçar a Cristo e abraçar os seus mandamentos, amados, absorvem dele a paternidade de Deus. E nós não podemos deixar que isso se torne vago, querido. Ou seja, tudo vai colaborando para uma intimidade maior. Tudo. Tudo que Deus vai construindo, tudo que Deus vai fazendo, vai colaborando para que a gente chegue mais perto. É isso que é maravilhoso nessa relação, querido. Uma intimidade tão profunda e tão prazerosa, querido, que problema não abala. Às vezes nós cristãos agimos como se nós fôssemos as únicas pessoas na terra que tem problema, quando na realidade talvez nós sejamos a única pessoa na terra que tem esperança em Deus. Uma relação tão profunda que o medo não vai subjugar. Você não foi chamado para ser covarde. Não foi esse espírito que Deus colocou em você. Não foi esse espírito. É por isso que eu sou... Tem uma história na Bíblia que eu sou apaixonado, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles caras não conheciam Deus da forma que a gente conhece. Eles não tiveram a essência do Salvador na vida deles, querido. Mas eles tinham um espírito de excelência. E eu amo quando eles dizem, cara, não importa. Ainda que você nos mate, a gente não vai se prostrar para os seus Deus. Não importa. E toda a nação prostrada e os três de pé. Se você fosse jogado no fornalho, o que aconteceria com você hoje? Essa certeza que nós precisamos ter. Essa intimidade que Deus quer restaurar. Não entra desconfiança, não entra dúvida. Amados, cristão, o cara lê a Bíblia, o cara que frequenta os cultos, duvidando de Deus. Sabe qual é o problema da dúvida? É que você sempre acha que Deus tem que fazer o que você pede. E aí quando Ele não faz, você começa a duvidar, como se Ele fosse obrigado a te satisfazer. Ah, eu orei, Deus não me deu, será? Ah, eu pedi para fazer assim e aconteceu o contrário. Ah, está dando tudo errado, não é de Deus. E aí você vai entrando nessas concepções, você vai formando conceitos e a sua alma vai absorvendo tudo isso. Não, se é de Deus, tem que dar tudo certo. Fala isso para José do Egito.
Ele vai rir na sua cara, fala, você está falando sério? Fala isso para Moisés. Amados, de um assassino Deus gerou o líder da nação dele. Moisés matou o egípcio. E aí, pensa, não, vocês já pararam para pensar Moisés em cima do monte, Deus dando os mandamentos para ele, e aí Deus escreve lá, não matarás. Senhor, como é que eu fico nessa história? A partir daqui... E aí, querido, essa relação, sabe, quando a gente começa a mergulhar, amados, tudo é entendimento. Quando você começa a compreender isso, de uma forma que não existe dúvida, querido, nada vai afastar você do seu Éden diário. Não fique esperando o Éden para quando você morrer ou para quando você for arrebatado. A árvore que eles podiam comer, eles não comiam, que era Cristo. E agora nós temos a capacidade de comer dele todo dia. Ele era a melhor parte do Éden. E você tem ele todo dia do seu lado. Não é atrás, em cima, não, é do seu lado, segurando na sua mão, sabe, pertinho, às vezes quietinho, observando, mas ele está aí. É esse entendimento que Deus quer, querido, que nós tenhamos. Amado, é por isso que Cristo chega e diz, olha, deixa eu falar para vocês, não existe amor maior do que dar vida pelos seus amigos. É por isso que eu estou chamando vocês de amigo, para que vocês entendam. Isso ele falando para os 12, não era para a multidão. Vocês não são multidão. Vocês têm que compreender. Vocês estão em outro nível. Vai ter lugar diferente para vocês do meu lado. Vocês são meus amigos. E eles entenderam isso, querido. Os discípulos entenderam isso. Quando Pedro é crucificado, ele pede para que a cruz seja virada de cabeça para baixo para poder morrer. Ou quando Marcos, querido, caracas, Marcos, amados, ele foi praticamente linchado pela população de Alexandrina. Paulo ou caminhando para ser decapitado. Felizes, porque estavam morrendo pela causa de Cristo. Felizes porque eles eram pontes entre os homens que estavam carentes, distantes de Deus, e eles foram meios para que esses homens chegassem até a verdade. Estavam felizes por morrer por isso, querido. Mas o que mais alegrava a vida desses homens, no íntimo deles, era justamente saber que não há amor maior do que morrer pelo meu amigo Jesus. Agora é a minha vez de mostrar isso. É por isso que o viver é Cristo e o morrer, ao contrário, morrer é lucro. O morrer é lucro. Porque pelo menos aqui, cara, eu sou muito fã de Paulo. Porque pelo menos aqui eu vou poder retribuir. Meu amigo, eu estou te entregando a minha vida. Agora é a minha vez de morrer pela tua causa. Amados, esses homens entenderam isso. Essa é a minha e a sua vocação. Somente essa. Todo o restante é só confusão para turvar, sabe, a nossa visão, para não enxergar esse chamado tão simples. Esse chamado, querido, que nos une, esse chamado que nos funde com Deus em amor, mesmo que ainda custe a nossa vida. E aí, querido, amados, eu começo a partir daqui a entender que não fui eu que dei os primeiros passos em relação a Deus. Não foi nós. Quando eu percebo essa intimidade, não tem como eu chegar diante de Deus cheio de arrogância, sabe? Acreditando que Ele me deve favores, meus amados, pelo amor de Deus, que meu coração para. Isso é terrível. Porque nós sempre fugimos da presença dEle. Sempre, querido. Nós sempre desprezamos o amor de Deus.
querido, porque a graça dele, pelo Espírito dele, explodiu no nosso coração. E aí você chega aqui e diz: para onde eu vou? Não tem como. Eu não posso voltar para onde eu estava. Amados, foi sempre Ele que deu os primeiros passos. E foi sempre Ele que fez os maiores sacrifícios. Você sabe disso. O que você tem feito para estar na presença dEle? Amados, até falei ontem, eu vou começar a orar para tudo aquilo que cansa a sua vida e tira você da presença de Deus. Porque está tirando você da melhor porção que a sua vida vai experimentar. Mas a gente se acomoda, querido, nessas coisas. É por isso que o amor dele é inexplicável, amados, e é constrangedor. E é mais doloroso ainda quando a gente encontra pessoas que não enxergam assim, querido, gente que não ama nem ler a Bíblia e sai por aí dizendo que é amigo de Deus. O cara não ama nem buscar um relacionamento de amizade com ele. A gente ainda age como se ele nos devesse. Senhor, eu fui na igreja, bati o ponto, então capricha aí essa semana. A gente só pensa na vitória. Tranquilo, não tem problema. Mas você vai lutar. Eu só quero pular etapas. Eu não quero experimentar o processo. Eu não quero crescer no processo. Amados, como é difícil, igual eu falei no ano passado, como é difícil você formar isso em algumas pessoas. O aproveitar, o se deliciar no processo, na caminhada, no crescimento. Não, eu quero ficar pulando etapas. E aí as coisas acontecem, falar: o que eu faço agora? E aí a gente tem um bando de cristão imaturo, melindroso, choramingando, se lamentando, reclamando. É um absurdo. É um absurdo. É por isso que, se você se diz amigo de Deus, você deseja ser amigo dele, sei lá, você a partir de hoje você vai começar a trabalhar isso, essa proximidade. Entenda uma coisa, querido: tem que haver em você um desejo de dar a vida por essa amizade. Custe o que custar. Não tem nada melhor. Por que nós temos medo? Por que nós temos medo se foi Ele que nos chamou? Por que nós ficamos receosos com percas, amado? Se foi Ele que produziu toda a estrada, foi Ele que construiu todos os meios, e agora nós estamos aqui. Por que nós temos medo de se aprofundar? A gente fica se prendendo naquilo que é superficial. Amados, você vai morrer na superfície, sem experimentar o que Deus tem para a sua vida. E Ele está aí. Come. Senhor, mas eu não trouxe nada. Não, eu quero que você chegue com fome. Eu quero que você chegue com sede. Porque quanto mais você tiver, cara, mais você vai ter. É isso que é bom em Deus, querido. É isso que é bom em Deus. É por isso que eu amo o Senhor. É por isso que verdadeiramente não tem para onde ir. Porque toda vez que a gente experimenta uma coisa nova, fala: Senhor, é só isso. Tem mais. O Senhor é criador de tudo isso. O Senhor formou tudo isso. É só isso. É só arrepio. É só lágrima. Não. Isso qualquer idiota sente. Você vai no show de qualquer cantor sertanejo aí e você chora. Por isso que algumas vezes, querido, a gente está aqui, e quando a presença dele vem, a vontade que deve morrer. Porque parece que você vai estourar. Mas quando termina, fala: Deus, é só isso, minha carne existiu. Arrebata. Me tira desse ambiente. Ao ponto que eu não sinta mais dor. A
ponto que nada mais me incomode. Não está doendo, não, tá, mas deixa queimar. É isso que é caminhar para essa amizade. Amados, mas entenda uma coisa, é uma caminhada. Diga amém. É uma caminhada. E aí durante essa caminhada você vai se cansar. Durante essa caminhada você vai ter percas. Algumas coisas você vai ter que ir jogando pelo caminho, para que quando você chegue lá e fala, agora você está pronto. Vazio, sem reservas. Agora você vai ser totalmente meu. Porque nada mais te prende. Eu te dei família, tá? A família não te prende. Eu te dei bens, não, isso também não te prendeu. Amado, você entende que o Senhor vai nos testando, o Senhor vai nos provando, para ver se alguma coisa vai quebrando. A questão é, cada vez que eu avanço, alguma coisa fica para trás. Só que tem um detalhe, mais amigo dele eu me torno, mais íntimo, mais o meu nome é conhecido dele. A gente fica preocupado se fulano de tal vai saber quem eu sou, se eu sou reconhecido na minha empresa. Amados, o que Deus está pensando? Ah, Senhor, eu tinha o meu nome na rua, lá em Amados. Pois é, aqui você não tem nenhum tijolo com seu nome, filho. E esse Deus, querido, foi quebrando as barreiras até da sua essência. Nós precisamos entender o que Deus fez para se tornar seu filho. Nós precisamos entender a dor que existiu em Cristo para que Ele se tornasse o Senhor. Amados, se o Senhor chegasse para mim hoje e falasse que eu tivesse uma oportunidade para vivenciar um momento na Bíblia, eu queria ir para o Getsemane. Eu queria saber o que o Senhor falou e não foi escrito. Eu queria te ver suar sangue. Eu queria ver o que eu ia sentir quando eu visse o Senhor nessa agonia. Por mim. Sabendo que você estaria totalmente separado do Pai. Nesse momento, com todos os pecados do mundo e de todos caindo sobre você, e Deus não suportando isso, e tendo que se separar, eu queria ver isso. Porque, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Amados, Ele estende a mão para que nós sejamos puxados. Amigos. Amigos. Ainda que você chegue lá e diga, Senhor, deixa eu ser apenas um servo. Eu vou me contentar em te servir. Não, peraí. Eu tenho uma capa para você. Eu tenho sandálias para você. Peraí, eu tenho um anel. Reconstruindo a nossa aliança. Estende a tua mão. E, Senhor, eu só quero ser servo. Eu não matei o meu filho para que a gente fosse simplesmente Senhor. Eu quero mais. Querido, Deus quer mais. Deus quer mais. E você? O que você quer? Você ainda quer soluções de problemas? Você ainda quer dinheiro? Amados, todo dia se fabrica um dinheiro e tem dinheiro rodando. Se tem uma coisa comum nesse mundo é dinheiro. É isso que você quer? Você quer sucesso? O problema não é alcançar sucesso, o problema é permanecer.
Somente no Brasil, do dia para a noite, uma música vira um hino nacional. Mas daqui 2 meses você não ouve mais falar do infeliz. É isso que você quer? Deus, é só isso. É só isso. Entenda que quando a gente se torna amigo, essas coisas se tornam tão pequenas que elas vão acontecendo na sua vida sem que você perceba. Sabe por que é sem que você perceba? Porque tanto faz ter ou não ter. E aí, vou usar a passagem que o Fernando leu aqui para abrir o culto. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque nada mais me prende. O que importa é o quanto eu consigo ir nele. E quando eu digo, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus, e aí Jesus faz essa conexão de Senhor, é o nosso amigo Reginaldo. Deixa ele entrar. Ele quer conversar. Ele veio nos visitar. Por que você não vive essa realidade? Por que você não vive se Ele quer isso? Por que nós não vivemos isso se Ele já abriu o caminho? Por que a gente ainda depende de movimentos, de conferências? Por que o seu quarto é tão solitário? Por que o seu travesseiro só recebe lágrimas? Amados, ontem a Jéssica Silva pregou lá para a gente, e aí no final da palavra dela, ela perguntou como é que foi o nosso encontro com Jesus. Quando é que o Senhor nos encontrou? E eu gostei muito da experiência do Serginho. Ele disse, eu estava no encontro com Deus. E aí eu me afastei. E fiquei só e comecei a conversar com Ele, E durante aquela conversa meu coração foi se enchendo de paz. E aí eu percebi que era real. E naquele momento eu me encontrei com Ele. Minha família já estava toda na igreja. Uma conversa com Ele pode mudar tudo. E você pode falar com Ele o que você quiser. Sabe por quê? Porque Ele é de confiança. E se você trabalhar nisso dia após dia, querido, a voz dele vai ficar tão alta no seu ouvido como qualquer outra voz nesse mundo. E aí não vai ser um monólogo, vai ser uma conversa. Mesmo que você chegue lá e diga, Senhor, eu só queria ficar calado. Tudo bem. Posso cantar para você? Posso passar a mão no seu cabelo? Posso te abraçar quando você está encanadinho? Eu só quero ficar aqui. Porque a amizade, às vezes, é só permanecer. Nem sempre a gente quer alguém falando. Às vezes a gente só quer alguém para deitar no mundo. E esse Jesus que disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele ofereceu para meio para você. O que nós estamos vendo? O que eu acho mais maravilhoso nisso, eu estou encerrando aqui para nós orarmos, querido. E o que me faz ir é saber que Ele veio. O acesso está livre. Ensine isso para os seus filhos. Ensine ele a conversar com o Papai do céu, mas ensine eles a conversar com o amigo do céu. E você vai ver que é onde ele vai mais transformar a sua vida. É onde esse livro vai fazer sentido. É
Quando você tiver que falar sobre alguém, não fale para outro alguém, fale para ele. Quando você tiver que falar do seu trabalho, não fale somente mal, não fale com alguém, fale com ele. Ele sonda os corações.